Tema da mensagem: uma questão de honra. Pois bem, nós estamos vendo duas histórias que vão falar sobre honra. A Bíblia está falando e contando a história de 3 homens e 2 servos lá no livro de Esté, que também vai falar do livro de Crônicas, que conta histórias de reis e de outras coisas que aconteceram os juízes. A Bíblia está dizendo que lá quando Mardoqueu foi fazer algo, Mardoqueu, Andréia, ele fez no oculto. E ele escreveu no livro dizendo assim: eu fiz algo para proteger o rei, que é um rei minúsculo, rei Assuero. Amã, que era um dos cabeças, ele sempre estava ao redor do rei, mas ele nunca fez nada para o rei. Por quê? Porque eu só faço algumas coisas para você. Algumas pessoas são assim, elas só fazem alguma coisa quando elas percebem que elas podem receber alguma coisa em troca. Conhece alguém assim? Que só faz as coisas se for dar alguma coisa para ela? Pô, me ajuda aí a bater uma laje. Pô, tem feijoada? Tem um mocotó? Vai ter almoço? Mas pode me dar R$100? Se for uma coisa em conjunto que todo mundo poderia ajudar, por que cobrar? Mardoqueu vai lá e coloca no livro, mas só que tem 2 servos que viram toda a história dele. Irmãos, o Espírito Santo em todo o tempo está vendo o que a gente está fazendo. Quem pode dizer glória a Deus? O Espírito Santo sabe quando você saiu de casa. A massa saiu de casa, o Espírito Santo já falou assim: ó, pode ir lá, porque hoje eu vou falar com você também. O Espírito Santo sabe os nossos passos. Então tudo que a gente faz está escrito no livro diga comigo, vida. Não é o livro da Jequiti, né? Da Natura, Boticário, da Gucci. Gucci é o que? Roupa? É o que? Não é na loja da Gucci, não. Está escrito no livro da vida. E eu estava vendo a história de um jogador chamado Mané. Alguém já viu falar sobre esse jogador Mané? Escurinho, morreu, né? Ele faleceu, morreu. Acho que ele faleceu, alguma coisa aconteceu com ele. Ele falou assim, eu vou ajudar a minha terra, que eu acho que é a Etiópia, algum lugar que ele estava que era muito pobre. Eu não lembro muito bem a cidade, mas era uma terra africana muito pobre. E ele ajudou todo mundo, irmãos. E nunca quis falar que ajudou. Então muitas pessoas foram beneficiadas com creches, escolas, faculdades, casas, empregos, benefícios, e ele nunca quis falar. Só que um belo dia ele fez uma doação e uma pessoa do ônibus tirou a foto e mandou. Rapaz, a história de Mané, que não é o Garrincha, é o Mané africano, a história deles evoluiu. Porque no oculto Deus trabalhou para ele, quando aparecesse em público, Deus fosse honrar ele. Amém ou não amém? Eu estava ouvindo um pastor dizendo assim: por que José do Egito não saiu antes daquele calabouço, daquela prisão? Porque se ele voltasse no tempo do homem que fazia comida lá, como é que é o nome que faz comida? O cozinheiro. Se José volta no tempo do cozinheiro, ele seria cozinheiro. Só que o Senhor chamou José para vir no tempo de dificuldade, porque mesmo dentro do calabouço, ele tinha uma unção profética. Você pode entender isso? Você pode estar em qualquer lugar, a unção está sobre a tua vida. A unção, o Espírito Santo, a presença dos anjos, porque ele coloca 11 mil anjos ao nosso redor, 10 mil ao teu lado, 1000 à tua direita. Para quê? Para te guardar. O que o Senhor está falando é que Ele está colocando algo ao nosso redor, que mesmo dentro de um sepulcro, mesmo dentro de um calabouço, mesmo tempo de alguma coisa, o Senhor vai nos honrar. O osso de Eliseu trouxe vida para um cara. O osso de Eliseu trouxe vida para alguém que morreu, mas ele estava morto, porque a unção estava ainda na vida de Eliseu.
Então entenda bem, irmãos, José, quando voltou para tempos difíceis, e em tempos difíceis, 7 anos de vacas magras e 7 anos de vacas gordas. A gente pode estar passando as vacas magras, mas no campo espiritual, uma hora vai chegar as vacas gordas. Só 2, glória a Deus. No tempo mais difícil na nossa vida, é o tempo que a gente vai se esforçar para ler, para a gente orar, para a gente buscar a Deus, para dar uma corrida à noite, para dar uma corrida de manhã, para poder passear, para poder sair com a família. Nos tempos mais difíceis, é o tempo que a gente não tem dinheiro, é o tempo que a gente fica mais com a família. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque Mardoqueu, aí eu vou voltar para Esther capítulo 6, Mardoqueu nunca fez nada para ninguém ver, mas ele fez para um homem, que era rei. Nós não precisamos mostrar para as pessoas o que a gente está fazendo, porque o que a mão direita faz, precisa saber a esquerda. Então nós vemos aqui muito tempo, vou falar do esposo da Márcia, aproveitar que a Márcia está aqui. Você vê as paredes levantadas, mas quem fez a massa foi ele. E aí? Ninguém vê. Mas existe um galardão para tudo que a gente faz. Aí eu vou falar para vocês sobre galardão. O que é galardão? Presente de Deus. O que é galardão? É aquilo que a gente merece no reino e não nos homens. Porque o homem, quando a gente trabalha na empresa, vai lá na Localiza, vai nessas empresas, na SEDAI, na Águas do Rio, quando a gente trabalha, a gente tem um salário. Quando a Kátia vai para o mercadinho, tem um salário. Mas quando ela está no mercadinho, com o salário dela, falando de Jesus, Jesus está dando galardão para ela. Diga mais uma vez, tema da mensagem: uma questão de honra. Por que Deus vai nos honrar? Porque no oculto nós estamos buscando mais. É por isso que 3 de março a oração vai voltar. Para quê? Para a gente se aprofundar mais. Aí eu vou para Mateus 10. O que Mateus 10 vai falar? Sobre prioridades da honra. Prioridade. Eu nunca vou ser um bom pai se eu nunca fui um bom filho. É a lei da vida. Se eu não honro a minha mãe, eu jamais serei honrado. Porque honrar a mãe, honrar o pai, honrar o seu líder, honrar o seu pastor, honrar o seu marido, honrar a sua esposa, isso está na palavra. A honra sucede o galardão. Eu posso trabalhar numa empresa ruim, em que a gente vê que tudo é ao contrário, ninguém quer lutar por ninguém, todo mundo faz a sua parte, mas estamos num aprendizado para coisas maiores. É dentro do calabouço que Deus fez José virar governador. Agora, quando virou governador, ele aprendeu uma palavra: humildade. No entanto, que quando ele vira governador, ele pisa nos irmãos dele. É isso que ele fez? Não, irmãos. Ele chama, Tainara, os seus irmãos e fala assim: eu quero honrar a vocês, mas eu quero ver o meu irmão mais novo. Eu quero ver aquele que é o primogênito não, o último da família, a raspa do tacho. Por que José fez isso? Porque da mesma forma que ele foi honrado por um homem, por Faraó, ele quer honrar a sua família. É por isso que quando Deus te honrar, honre quem está do teu lado. Nunca se esqueça. Eu visitei uma menina essa semana no hospital, e uma das coisas que fez ela adoecer foi a falta da mãe. Ela não sabia perdoar a mãe. Ficou doente, gente. Entrou em estado de depressão, e quando a empresa mandou ela subir no terceiro, no quarto andar, ela olhou para baixo e falou assim: hoje eu pulo. Só que algo aconteceu com ela que ela não conseguiu pular e passou o mal. Foi para o hospital, cheguei lá, qual foi o problema? Eu não consigo mais respeitar, eu não consigo perdoar a minha mãe. Você não consegue? Então, se você não consegue perdoar, você não vai continuar adoecendo. Não estou sabendo de nada. A mãe foi lá no hospital, dormiu com ela, passou noites com ela, e o que aconteceu ontem? Ela saiu do hospital. Quem pode dizer glória a Deus? Saiu curada, porque a cura não é externa, ela é interna. Hoje eu profetizo que a dor que está dentro de você, quem está sentindo essa dor interna, vai sair hoje em nome de Jesus.
Eu profetizo que essa dor vai sair, Deus vai te honrar, Deus vai trazer honra, Deus vai trazer cura, Deus vai trazer milagres. Eu profetizo nessa noite que há um milagre separado para cada um aqui nessa noite, e aonde você está, Deus vai te honrar. Por que Deus vai te honrar? Porque quando você honra a Deus, Deus te honra. Você pode dizer glórias a Deus? Voltando para Esther, capítulo 6. Amã, todo posudo, Viviane, o bonitão do palácio, entra no lugar, não do interior do jardim ou da saída ali das portas do rei. Ele vai sair pelo exterior para encontrar o rei, porque já tinha percebido ou ouvido que o Senhor, rei Assuero, iria abençoar aquele que agradou a ele. Só que Amã está, opa, sou eu. Quem é que o Senhor, como é que diz lá em Esther? Vou voltar, cadê Esther? Voltar. Esther capítulo 6, o que ele diz assim no versículo 6, o último? O rei vai trazer ou fazer honra mais do que a mim? Tipo assim, não tem ninguém nesse reino que vai ser honrado mais do que eu, porque eu estou sempre do lado do rei. Mas irmãos, lembra de uma coisa, pega para a tua vida hoje, certas coisas na vida vão nos marcar, e naquele momento crucial é o momento que a gente vai lutar mais ainda para Deus fazer algo na nossa vida. Então existem momentos cruciais e oportunidades que temos, que às vezes não são 10 oportunidades, é uma. Às vezes você vai ter somente uma oportunidade. Uma oportunidade de ser feliz, uma oportunidade de não pecar mais, uma oportunidade de viver uma vida santa, uma oportunidade de ler a palavra, uma oportunidade de experimentar presença de Deus não só na igreja, mas dentro da tua casa. Amã está todo posudo, no sentido de que ele achava que iria ser honrado, mas a Bíblia diz que 2 servos, 2 eunucos que têm um nome, esses eunucos vão falar para o rei Assuero quem é o verdadeiro homem que honrou o rei. Quando a gente honra o Senhor na nossa casa, o negócio é muito simples, porque o Evangelho diz que é simples como a pomba e prudente como a serpente. Então não tem, irmãos, pega isso para nossa, vamos pegar isso para a nossa vida hoje. Não tem segredo para seguir Jesus, é só seguir. O problema é que a gente fica tentando encurtar a presença com Jesus, quando na verdade Jesus já falou assim, eu já estou aqui. O problema é que a oração, você vai lá com a tua turma que ora, e você não ora a mim. Quando você quer louvar, você só louva na igreja, você esquece que louva a mim, lá no seu quarto, no seu celular, no fone de ouvido, é ali que eu vou te ouvir. Eu não quero te curar no meio da multidão, eu quero te curar dentro de casa, porque Eliseu, quando vai na casa do filho da mulher, ele entra lá, tranca a porta do quarto e faz o quê? Faz o que Deus manda fazer. A criança dá 7 espirros e ela vem à vida. Deus honrou a vida de Eliseu, sim ou não? Honrou, por quê? Porque antes de acontecer o milagre, a mulher honrou a vida dele. Quando eu honro alguém, quando eu abençoo a vida de alguém, quando eu abençoo alguém com a mão direita e a esquerda não quer saber, significa que lá na frente vão fazer a mesma coisa com você. Teve uma pessoa que veio fazer um serviço aqui, Márcia. Foi que dia que a pessoa veio aqui, Luciano? Hoje é quinta, terça-feira. Terça-feira veio aqui na igreja, veio fazer um serviço. Essa é a coisa mais engraçada em Deus. Antônio, o cara chegou, subiu na marquise, botou a luz para funcionar, consertou não sei mais o que, mexeu aqui no ar-condicionado, entrou aqui, mexeu no data show, que vai consertar a luz do data show, que ele não está, tem que limpar ali dentro, que tem que abrir, eu não vou abrir, só ele que sabe. No final das contas, era meia-noite, 11 e pouca da meia-noite 15, eu acho. Pastor, olha lá a tua conta do Itaú. Eu falei, o que houve? Eu vou te abençoar depois para pagar o que você fez aí, né, no domingo, segunda-feira que vem. Ele, não, pastor, Deus mandou te honrar. André, vai entender isso. Eu estou trazendo uma pessoa para trabalhar para mim, para fazer um serviço, e no final ele pega o dinheiro e me abençoa. O que era para eu pagar para ele, ele pagou para mim. Automaticamente o dinheiro foi para onde, irmãos? Para a conta da igreja.
Porque ele fez para o Senhor, ele não fez para mim. Quem pode entender isso? Quem pode dizer aleluia? Está na conta da igreja. E eu falei, cara, tu é louco? Você trabalhou para mim e está pagando. Ele, pastor, tu não sabe o que Deus fez na minha vida. Falei, então que o Senhor continue te honrando e te abençoando. Agora, pastor, deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Quando eu não tinha cadeira para fazer o meu serviço, para fazer as coisas, o Senhor foi o primeiro a doar 30 cadeiras para mim. O Senhor lembra disso? Mas tem 7 anos, varão. Tem 3, 4 anos. Ele, pastor, aquilo marcou a minha vida. Quem honra, recebe honra. Amém ou não amém? Diga mais uma vez, tema da mensagem. Uma questão de honra. Mateus 10, versículo 7 e versículo 8. O que Jesus fala para os seus discípulos? Qual é a missão deles? E indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Mateus 10, versículo 8 agora. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça... Irmão, tem que ler isso aqui de novo, versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos. Quem é que quer botar a mão em lepra hoje, irmãos? Ressuscitai os mortos. Quem está vindo por aí morto ressuscitando? Expulsai os demônios. Quem está expulsando demônio por aí? De graça você recebeu e de graça você vai dar. Tudo que nós fazemos que Deus nos honra é para a glória de quem nos honrou. É por isso que quando eu faço algo para Deus nesta igreja, Deus vai abençoar a igreja. Agora, em particular, aquele que botou a mão no arado. O Senhor não esquece. A Bíblia vai dizer que Abraão e Sara tinham um problema. Tinha muito dinheiro, mas não tinha filhos. Era um problema sério, irmão? Sim ou não? Era, porque tinha muito dinheiro. E para quem ele ia deixar a sua herança? Para o mordomo Eliezer. Aí o mordomo Eliezer, sou o único aqui que ele vai deixar o dinheiro. Aí Deus falou assim, nananina, de ti farei uma grande nação. Deus pega e lembra de Sara com 89 anos. Não era nenhuma garotinha que estava tudo em pé, não era, irmãos. Era uma velha, uma senhora da terceira idade. E o que Deus faz na vida dela? Coloca um filho dentro do ventre dela. Por que Deus fez isso? Por causa da honra de Abraão. Quanto mais Abraão honrava, mais Deus honrava ele. Só que aí a Bíblia vai dizer Abraão, Isaque e Jacó. A Bíblia está dizendo, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios, de graça recebestes, de graça dai. Deus pega, através do filho de Abraão, e fala assim, Abraão, tu vai ter que imolar o seu filho, vai ter que sacrificar. Significa que o teu filho, como está em Mateus 10, 37, não é maior do que a mim, porque quem honra mais o filho e não honra o pai, não é digno de mim. É o que a Bíblia está falando. Eu tenho que dar honra a quem é a honra. Ao médico colocou o remédio certinho, amém, mas a honra e a glória é para Deus. Porque teve muita gente que morreu na pandemia, mas também teve muita gente que não morreu. O que a Bíblia está querendo relacionar isso comigo, irmãos? É tempo de fazer de graça para de graça receber. Tem gente muito focada no que a igreja pode me oferecer, mas esquece que de graça Deus te deu. E se a gente está respirando hoje é por causa da graça. Quem pode dizer glória a Deus? Eu estava vendo agora uma menina que, de tão acostumada com o mar, ela consegue respirar debaixo da água entre 5 a 8 minutos. Irmãos, eu não aguento nem 20 segundos. 5 minutos. É a menina peixinha, né? Chamada de menina peixinha. Está lá no Instagram. Ela entra, nada e fica nas pedras pulando. Irmão, 5 minutos debaixo d'água. Que coisa de louco. A menina peixinha. E eu fico vendo,
Deus deu graça para ela conseguir respirar muito mais tempo debaixo da água. E em nenhum momento falou que era crente, que era da igreja tal, nada disso, irmãos. O negócio é que Deus não está formalizando coisas por causa de um quadradinho. Deus está preocupado com pessoas. Deus está preocupado com essa nação. Existe uma palavra em 2 Timóteo capítulo 2. Vai lá para 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2. Olha o que está escrito aí. 2 Timóteo 2, versículo 20. Amém ou não amém, irmãos? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20, diz assim: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para desonra. Numa grande casa, não há somente vasos de ouro e de prata, tem de pau e de barro. Agora a Bíblia não relacionou quem é que é para desonra, porque muitas vezes o barro também é para desonra, mas também o ouro também é para desonra. Jesus vai olhar para os seus discípulos e falou assim: alguém que está aqui no meio vai fazer o quê? Vai me trair. Alguém que está aqui no meio vai desonrar o meu nome. Quando eu for embora, quando eu estiver sendo preso, na verdade, para ser crucificado, vai ter alguns que vão me abandonar. Um me traiu com um beijo, o outro me traiu dizendo que ia andar comigo. E o que aconteceu? Existem duas histórias diferentes. Todos os dois, Pedro e Judas, traíram Jesus. Só que um foi para o inferno, Pedro se arrepende. Ele lembra da honra, daquele que honrou ele. Agora Pedro vai caminhar com a sua sombra curando pessoas. Por quê? Porque Deus honrou. Não é porque ele tem poder, é porque a honra anda com ele.